Olha só, eu tô puto após a entrevista coletiva do treinador Fernando Diniz. Eu vi um conformismo naquela entrevista que simplesmente me chama a atenção. Uma tranquilidade na cara do Fernando Diniz e não só na entrevista, mas também após a derrota do Cruzeiro. O sorrisinho na cara, a felicidade, abraçando o jogador, falando que tem orgulho de tal jogador. Pelo amor de Deus, o conformismo na cara do Fernando Diniz me incomoda demais. E um dos jornalistas na coletiva até perguntou se o Diniz temia uma mudança, de comando técnico à frente do Cruzeiro. E o Fernando Diniz disse que não teme uma possível, podemos dizer assim, saída da Raposa. Eu separei aqui para vocês as principais falas do Fernando Diniz. Só que antes, família, não se esqueça, deixe aqui o seu gostei, galera. É muito importante para o nosso crescimento. Precisamos da sua ajuda. Agora se liga nas principais falas do treinador Fernando Diniz. Veículo de comunicação. Vamos começar aqui na frente, por favor. Obrigado. Diniz, boa noite. Pedro Rocha, da Rede Minas. Caio, boa noite. Diniz, com a sua alteração da troca do Wallace no início ainda do jogo, você avalia que foi um erro ter começado o jogo com ele? E Caio, vocês dentro de campo, até por essa postura inicial do Racing, vocês acreditam que teve uma diferença de intensidade entre as duas equipes? Obrigado, gente. Boa noite. Primeiramente, boa noite. O time para iniciar o jogo, tudo que aconteceu, que tinha acontecido previamente, era o time que iniciou, na minha opinião. O jogo lá contra o Lanús foi um jogo de semifinal, jogando fora de casa. O Wallace foi muito bem no jogo. Os treinamentos ele estava muito bem. E, na minha concepção, ele tinha que iniciar o jogo. O time, como um todo, não começou bem a partida. A gente começou a sentir um pouco, talvez, o próprio peso da decisão, tentando se encontrar no jogo, e tomamos 2 gols no início da partida. E, obviamente, um pouco antes da troca já tinha melhorado um pouco, e com a troca do Castilho, o time ia ganhar mais mobilidade. Era isso que a gente queria. Então, assim, com o Wallace no campo, a gente sabia que poderia ter um pouquinho, o time ficar um pouco mais coeso, um pouco mais fechado, mas a gente acabou tomando 2 gols e de erros, assim, coletivos. E com a troca, a gente ganhou mobilidade, a gente conseguiu já no primeiro tempo criar chance de gol. No segundo tempo, a gente teve uma melhora acentuada, fizemos um gol e poderíamos ter empatado a partida. Então, Obrigado. Diniz e Caio, boa noite. Parecidas no gol que foi anulado e no segundo gol do Racing. A gente tinha uma bola sem pressão, a gente desmontou a defesa andando para frente, assim, era uma coisa que a gente tinha treinado. Eles tinham muito pouco jogo de construção interna e muita bola longa. Então, assim, o que a gente fica um pouco mais, viu, um certo negativismo que aconteceu, que foi uma coisa muito treinada. A gente não foi pego de surpresa pelo Racing, em nada. O jogo se desenvolveu da maneira que ele tinha que se desenvolver. E a gente errou de uma maneira coletiva, o time podia ter errado, que nos custou o título. Com o Fluminense, muito obrigado. Eu acho que tem que dar os parabéns, acho que o Racing mereceu. Lutou para chegar, chegou bem na final, e ele, embora eu não conheça pessoalmente, além de ser um grande treinador, parece ser uma grande pessoa. Então, só quero dar os parabéns, que foi uma conquista justa e merecida. Obrigado, por favor. Quando você faz a alteração, você abandona o trabalho que foi feito durante os últimos dias. Por que você abriu mão disso? E se não dava para ter percebido nos treinamentos que talvez não funcionasse diante do Racing? E por que o que foi treinado, mais uma vez, não consegue se executar? É pelo adversário? É pelo grupo? O que faltou para essa questão? Então, Samuel, essa pergunta, assim, depois que aconteceu, ela é sempre fácil. Você podia falar assim, replicar assim, por que contra o Lanús deu certo? Hoje deu errado. Então, se fosse para dar errado, a gente tinha que ter marcado melhor com o Wallace em campo. Mas não foi por conta do Wallace. A gente tomou 2 gols por quando a gente tem uma falha defensiva. E 2-0 que deu uma... Se o jogo tivesse ficado 0-0, tudo bem.
a gente estivesse com dificuldade de criar, de mobilidade, alguma coisa assim. Mas a gente tomou 2 gols e isso fez eu mexer o time. E para ganhar mais, precisava mexer, não quis esperar o intervalo para fazer a mudança. E eu sabia que com o Lucas Silva ia ganhar mais mobilidade. E era uma aposta que a gente tinha também que podia. E se eu tenho o Lucas no banco, se alguma coisa desse errado, eu tinha o Lucas para voltar. Se eu saio com o Lucas direto, assim, não sei se o Lucas ia aguentar o jogo todo. Então, assim, era uma estratégia, eu não me arrependo do que eu fiz. Eu acho que, assim, o jogo, do jeito que aconteceu lá contra o Lanús, com o Wallace, com o Romero, com o meu time, foi um jogo bastante consistente. O Wallace também jogou bem, o Wallace tinha treinado muito bem. E o time, coletivamente, não estava bem no começo da partida. Depois, um pouquinho antes da alteração, o time já tinha melhorado. Então, depois que acontece, é mais fácil fazer a avaliação. O jogo aconteceu e eu fiz a mudança que eu tinha que fazer. Você podia ter percebido? Podia ter começado. Podia ter começado com o Luz, podia ter dado errado também. A gente ia estar falando porque o resultado podia ter acontecido. O futebol é um jogo que a gente não tem precisão. Então não me arrependo daquilo que... o time que tinha que iniciar o jogo para essa partida, na minha concepção, era aquele. E a mudança ela foi feita de uma maneira rápida, porque a gente com 2-0 atrás, contra o Lanús, e o Lucas estava treinado para jogar na posição e para entrar. Então não foi um trabalho desperdiçado, porque a troca também faz parte do trabalho. Tá? Então assim, eu acho que a gente podia ter empatado o jogo, a gente podia ter sido campeão, podia ter acontecido um monte de coisa. Agora, o resultado que aconteceu foi esse. A gente tem que saber avaliar tudo o que aconteceu, aprender e seguir evoluindo. O time tem feito coisas boas, fez coisas ruins hoje no jogo e fez coisas positivas. A gente tem mais 4 jogos no Campeonato Brasileiro, 4 finais para nós, para a gente conseguir terminar o mais alto possível na tabela. Obrigado. Sabe que a reconstrução do Cruzeiro, ela não dependia da final da Copa Sul-Americana, né? Claro que seria melhor vencer do que perder, mas na verdade é o contrário, né? Estar na final da Sul-Americana é consequência da reconstrução do Cruzeiro. Mas pelo que você já conheceu do clube nesses 2 meses, qual é o risco de uma derrota doída como foi a de hoje ter algum tipo de interferência no andamento das coisas dentro do clube? Eu não vejo risco do andamento nas coisas do clube e também não me preocupo com isso. Eu acho que assim, tem muito valor o Cruzeiro voltar a disputar uma final de um campeonato tão importante quanto a Sul-Americana, depois de tanto tempo. É um time que nesse ano teve um momento no Campeonato Brasileiro excelente, depois teve uma queda e tem oscilado mais nos resultados que no desempenho dos jogos. Então o trabalho ele evolui e a gente espera nessa reta final, nesses 4 jogos, a gente se recompor rapidamente do que aconteceu hoje para a gente terminar muito bem o campeonato. Tem a culpa do Diniz? Claro que tem. Tem a culpa do Wallace, do Marlon, do William, que pipocou na final e não jogou absolutamente nada, do Matheus Pereira? Também tem culpa para todos os jogadores do Cruzeiro. E tem também para o Cássio, que na minha opinião falhou nos 2 gols sofridos pelo Cruzeiro. Um goleiro da estatura do Cássio não pode tomar um gol como aquele. Um goleiro do nível do Cássio não pode tomar um gol ridículo como foi o primeiro do Racing. E no segundo, ele movimenta, tenta interceptar o passe, se posiciona mal e mesmo assim não consegue. O Cruzeiro toma o segundo gol. Na minha opinião, o Cássio falhou nos 2 lances. E eu vou colocar aqui na tela para vocês as falas do Cássio após a saída do Cruzeiro do gramado. Veja o que disse o Cássio para a galera da ESPN. É difícil falar que eu estava no meu sentimento, claro que eu não conheço toda a história, não estava aqui nos outros anos, mas o sentimento é o mesmo deles, de conseguir esse título por tudo que aconteceu no passado, e a reconstrução, e a subida. É duro, não tem muito o que falar, o jogo acabou agora há pouco, não... É só pedir desculpa por não ter conseguido o título. A gente queria muito, trabalhou e infelizmente a gente não conseguiu dar essa alegria para eles. E olha só, família, vou colocar também aqui na tela para vocês as falas do craque Neto da TV Bandeirantes, que lamentou a derrota do Cruzeiro e ainda disse, olha, culpa do Diniz. Como é que tem dirigente que gosta do Diniz? Palavras do craque Neto que eu gostaria de compartilhar com vocês. Só que antes eu peço de novo que não se esqueça de deixarem aqui o seu gostei, de se inscreverem no nosso canal, porque sua participação é de extrema importância para o nosso crescimento. Agora escutem as falas do craque Neto.
Ah, não dá pra aguentar, né? O Cruzeiro, pô, Destino, pô, uma coisa impressionante, cara. Como é que pode um time que vai disputar uma final do campeonato tomar 2 gols em 20 minutos? 20 minutos. E ainda os 2 gols com saída de jogo. O zagueiro jogando a lá Diniz, que ele acha que era o Guardiola. Sai jogando pra cá, sai jogando pra cá, zagueiro que entrega a bola, zagueiro, lateral, volante, uma bagunça. Toma o primeiro. Aí depois, toma o segundo. Aí o que aconteceu? O time do Racing ficou lá atrás. Aí no segundo tempo conseguiu fazer o gol com o Caio Jorge. Mas, pô, como é que pode, pô, fazer o time do Cruzeiro não ganhar o título? Como é que pode um treinador como esse, cara? E aí tem um monte de gente que gosta, tá tudo bem. Tá tudo certo, vocês que gostam. Eu não suporto. Porra, fazer isso com o Cruzeiro, tá de brincadeira. Quem deu o título pro Racing foi esse treinador aí. Então é isso, família. Encerramos por aqui mais um conteúdo do nosso canal. Se você gostou do nosso conteúdo, deixe aqui o seu gostei e se inscrevam no nosso canal, porque sua participação é de extrema importância para o nosso crescimento. Contamos demais com o apoio de cada um de vocês. Um grande abraço, fica com Deus e até a próxima. Fui!